E daí, pessoal, voltaram? Então, estamos aqui juntos, né? Trabalhando, falando e inovando e entendendo sobre isso. Nós falamos aqui sobre casamento. Casamento é difícil. Todos os dias é uma luta, todos os dias você tem que conquistar o seu cônjuge, todos os dias você tem alguma coisa para reclamar, mas o diálogo é o que fortalece o casamento. Aquele casamento aonde não tem diálogo, aonde as coisas vão se perdendo, acaba ferindo todos os dois lados. Não existe um lado culpado, não existe dois lados culpados. Eu acho que é tanta gente culpada por uma situação que poderia ser melhor se você conversasse com o seu parceiro, com a sua parceira. Existem comunhões aí, casamentos, pastora, que acaba porque é uma pessoa que fere, né, a sua companheira, bate, né, agride com palavras, agride na formalidade do dia a dia, na criação dos filhos sempre tem um culpado, nunca é os dois, né? Então existem outras formas, que não é só a traição que desfaz um casamento. De qualquer forma, não deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que existe aí a bebida, né? A agressão, a traição e tem outras mil coisas, e tem aquele até que não combina com o seu cônjuge, simplesmente porque ele não gosta de uma coisa, ela não gosta da outra, então não consegue conviver. É isso? Isso. A gente só não pode banalizar o divórcio. Sim. Essa é a minha grande preocupação, porque é um escape que hoje está muito normalizado. Se a gente for parar para pensar, lá no tempo dos nossos pais, era algo mais levado a sério, né? Então, assim, até a corte, o tempo de namoro, como hoje essa porta, como eu falei de porta aqui, tá muito aberta, então as famílias já vêm nessa nova configuração do segundo, terceiro casamento, os filhos crescem vendo isso, se normalizou. Mas uma ferida que um divórcio causa, ela é grandiosa. Ela vai além do casamento, ela vai pros filhos. Ela atinge gerações. Então, eu posso falar do que a Bíblia ensina, porque é o meu manual, tá? De fé e prática. E existe sim na Bíblia algumas situações onde se é permitido o divórcio. Então, você citou a agressão. A agressão, além de ser um pecado, é um crime. Sim. Não se existe a menor possibilidade disso ser dito para uma mulher agredida permanecer nesse lugar. Então, eu não seria responsável aqui de dizer assim, todo casamento precisa ir até o final. Permanecer. Jamais. Não. Esse é um assunto que cada caso é um caso. Cada contexto familiar. Há pessoas que lá no namoro foram enganadas, que não viram os sinais porque a pessoa enganou e não mostrou os sinais, mas Sim. já havia um histórico. Há pessoas que não quiseram ver, então elas são aconselhadas de uma outra maneira. Agora, o que a gente não pode simplificar é só porque nós somos diferentes, nós vamos abandonar o barco. Só porque você gosta de verde, eu gosto de azul, então a gente tem uma incompatibilidade. Vamos largar, né? Essas coisas são tão pequenas, elas são tão superáveis que a gente consegue conviver, sabe? Então, existem situações onde há o desprezo, onde há o repúdio, a mulher é repudiada, o homem é repudiado. Nessas situações de violência, de repúdio, Sim. a Bíblia autoriza o divórcio. E é gravíssimo, né? Gravíssimo, porque na verdade aí a aliança já se quebrou. Sim. Agora é só oficializar. Mas diante de Deus e entre as pessoas já houve a separação. Então aí nesses casos, sim, é possível e deve existir para que a pessoa sobreviva, continue ninguém merece, vivendo, né? Ninguém merece, Deus não se agrada disso. Então, cada caso, por isso que é importante não generalizarmos, não pegarmos uma receita de bolo que serve para você no teu contexto de vida, pode não fazer sentido numa outra Sim. situação. Então, a gente precisa entender a história, ouvir as dores, ver até onde já se tentou, até onde já foi. Procurar pessoas, né? A igreja tem pastora. Sábias, aconselhamento psicológicos também. É necessário, né? Ferramentas, eu digo, sabe? A gente precisa de ferramentas. Às vezes eu não tenho todas na minha mão, mas outra pessoa pode me ajudar com uma história de vida que ela já superou, já viveu mais coisas do que eu e vai poder me ajudar. Sim. Uma mãe conselheira, uma avó, como a gente aprende com as gerações que estão à frente de nós. É então, verdade. Tudo isso é ajuda. Existem várias formas de você salvar o seu casamento. Claro que aqui a gente não está julgando, né? Não estamos falando o que você deve fazer realmente, cada um sabe de si. Eu fui casada por 39 anos, há 12 sou viúva e eu fico pensando assim, Deus já me deu a pessoa que cuidou de mim. Agora eu tenho que me virar
sozinho, eu não consigo imaginar um outro casamento. Mas Deus é que sabe. Enfim, nessa situação toda, não poderia deixar da gente pensar nos filhos, né? Aqueles filhos que você colocou no mundo e que não pediram para nascer. Nossos filhos não pediram para nascer, né? Nós fizemos num ato de bondade, de amor, de carinho, de afeto, no nosso leito, aonde nós constituímos a nossa casa, a nossa família, e os filhos estão crescendo, estão vendo desordem, né? Pais e mães brigando, falando de traição, falando de situações. Como a cabeça dessas crianças vão continuar daqui 10, 15 anos, você olhar para trás e pensar, por que minha mãe fez isso? Por que meu pai fez isso? Né? Eles criaram também um lar bonito na cabeça deles, e de repente esse lar está desfeito. Sim. Como é que fica, pastora? Como que a gente pode resolver? A gente não, mas como que a gente pode resolver um caso desse?